Welcome back! E hoje veremos The Chosen. Conhece a série? Já assistiu? Recomendo, hein? Vamos aprender um pouquinho com uma cena da série? Eu vou explicar rapidinho como é que vai funcionar. Nós veremos uma cena, aprenderemos a pronúncia das frases e as regras gramaticais, veremos a tradução e no final iremos rever a cena para ver se ficou mais fácil a compreensão. Shall we? And action. What grieves me is the very human feeling that no one understands this. By no fault of their own, they're simply incapable. I speak the words of my Father in heaven, and the religious leaders call it blasphemy and plot against me. Some people just generally take it the wrong way. My own followers say they agree, but then they act in a way that makes it seem like they've never absorbed a word that I've said. E aí, entendeu alguma coisa? Já deixa aqui nos comentários de 0 a 10 quanto você entendeu pela primeira vez. Só para deixar claro, o inglês falado na série The Chosen não tem o sotaque americano, por isso que pode complicar um pouquinho a compreensão. Mas eu acho muito importante a gente se colocar em ambientes ou a gente procurar ouvir sotaques diferentes, para que a gente possa acostumar nosso ouvido, porque não adianta nada a gente entender um americano e, sei lá, um russo vir falar inglês com a gente não entender uma palavra. Então eu acho muito importante a gente se expor a outros sotaques. Fechou? Agora chegou a hora mais legal. Vamos ler todas as frases ditas primeiro. Aqui o meu sotaque, eu não vou conseguir fazer o sotaque igual dele, então o meu sotaque vai ficar americano mesmo. Vamos lá. What grieves me is the very human feeling that no one understands this by no fault of their own. They're simply incapable. I speak the words of my Father in heaven, and the religious leaders call it blasphemy and plot against me. Some people just generally take the wrong way. My own followers say they agree, but then they act in a way that makes it seem like they've never absorbed a word that I've said. E é isso, ficou um pouco mais fácil de entender agora? Se não ficou, pode ficar tranquilo. Vamos agora frase a frase. Primeira frase. What grieves me is the very human feeling. Então, what grieves me is the very human feeling. Então, pode perceber que ele dá uma travada no meio da frase, porque ele está tentando se expressar. Vamos falar palavra a palavra? What grieves me is the very human feeling. Então, começo da frase, grieves. What grieves? O que é grieve? Grieve pode ser visto como lamentar, entristecer, afligir. Então, what grieves me, o que me entristece. Temos aí o is the very human feeling. Very human feeling, muita gente pode pensar que a tradução é um sentimento muito humano, propriamente dito. Mas é uma expressão. A gente pode usar essa frase para se referir a algo ou a uma reação ou até comportamento que é típico do ser humano. Tipo, nossa, é típico do ser humano fazer isso. It's a very human feeling. Então, é uma expressão que a gente pode usar para afirmar. É muito humano fazer isso. Então, ele está dizendo, o que me entristece é que o próprio sentimento humano, the very human feeling, então, o que me entristece é que o próprio sentimento humano, o próprio comportamento humano, nesse sentido. Então, essa é a tradução da frase. O que me entristece é que o próprio sentimento humano, não sentimento de sentir, eu estou me sentindo triste, eu estou me sentindo alegre, é o sentimento de só ser humano faz isso. Só ser humano consegue ser assim. Antes de partirmos para a próxima frase, vamos ver apenas as regras gramaticais que temos aqui. Temos o simple present como grieves e temos o to be como is. What grieves me is. Seguindo para a próxima
frase. Let no one understand this. Devagar. Let no one understands this. Então temos aqui let no one. Não deixe que ninguém. Understands this. Entenda isso. Aqui temos o simple present no understands, porque let no one estamos falando de uma pessoa só. É o ninguém. Se é ninguém, é de pessoa em pessoa. Então, que ninguém entenda isso. Por isso que tem um Szinho no final do understand. Aqui a frase fica um pouquinho mais complementar com a outra anterior. Vamos ver, ó. O que me entristece é que o próprio sentimento humano não deixe que ninguém entenda isso. Já vai começando a ganhar um pouquinho mais de sentido. Então, what grieves me is the very human feeling. Let no one understands this. Na frase let no one understands this, temos simple present, como já foi dito. Podemos seguir para a próxima frase. By no fault of their own. Devagar agora. By no fault of their own. Então temos aqui duas palavras diferentes, fault e own. Fault podemos traduzir como culpa. Fault, culpa. Their own podemos ver como deles mesmos. Deles mesmos. Então a frase ficaria a frase by no fault of their own, não por culpa deles. Entendendo o contexto? Vamos lá, primeira frase lá. O que me entristece é que o próprio sentimento humano não deixe que ninguém entenda isso, não por culpa deles. Seguindo para a próxima frase, they're simply incapable. Devagar, they're simply incapable. Eles são simplesmente incapazes. Então temos aqui o they're, they are, que é uma abreviação, uma contração de they are, they're. Temos o simply, tradução simplesmente, e temos o incapable, traduzindo para incapazes. Então a tradução aqui está bem literal, né? Eles são simplesmente incapazes. Temos aqui um verbo to be na frase, e é isso, de regra gramatical. Seguindo para a próxima frase, essa é maior, hein? I speak the words of my Father in heaven, and the religious leaders call it blasphemy and plot against me. Devagar, palavra a palavra. I speak the words of my Father in heaven, and the religious leaders call it blasphemy and plot against me. Vamos para a tradução primeiro? Eu falo as palavras do meu Pai no céu e os líderes religiosos chamam isso de blasfêmia e conspiram contra mim. Então, temos o começo da frase, I speak the words of my Father. Eu falo as palavras do meu Pai. Speak, falar. Words, palavras. My Father, meu Pai. In heaven, no céu. Eu sei que você pode até conhecer sky como céu, mas existem dois tipos de céu em inglês. Tem o sky e o heaven. O sky é o céu azul mesmo que a gente olha, onde tem as nuvens e tudo mais. O céu heaven é o céu divino, o céu do paraíso, tá bom? Seguindo. And the religious leaders, e os líderes religiosos, call it, chamam isso, call it, isso o quê? The words of my Father. Então, call it blasphemy, chamam isso de blasfêmia. And plot against me, e conspiram contra mim. Eu sei que você provavelmente já conhece a palavra plot, mas você deve conhecer no contexto de plot twist. Plot twist é uma expressão. Plot against é outra expressão. São duas expressões diferentes com uma palavra igual. Plot twist é quando algo inesperado acontece. Já o plot against é um plano contra uma pessoa. Mas não é um plano contra uma pessoa feita por qualquer outra pessoa. É um plano feito por governos e líderes contra uma pessoa.
Como Jesus aqui se refere a líderes religiosos, o plot against cabe aqui. Então, líderes religiosos conspiram contra mim, ou fazem um plano contra mim. Plot against. A frase inteira: I speak the words of my Father in heaven, and the religious leaders call it blasphemy and plot against me. Eu falo as palavras do meu Pai no céu e os líderes religiosos chamam isso de blasfêmia e conspiram contra mim. As regras gramaticais dessa frase, nós temos o simple present, temos o speak, I speak, temos o call, leaders call, e temos o plot, plot against, tá bom? Como é um trecho grande, vamos ver a cena até esse momento. What grieves me is the very human feeling that no one understands this. By no fault of their own, they're simply incapable. I speak the words of my Father in heaven, and the religious leaders call it blasphemy and plot against me. Maravilha, já começou a ficar um pouquinho mais simples? Espero que sim. Vamos para as frases finais. Próxima frase. Some people just generally take the wrong way. Mais uma vez. Some people just generally take the wrong way. Palavra a palavra. Some people just generally, mais uma vez, generally take the wrong way. A tradução fica: algumas pessoas simplesmente interpretam errado. Então temos aqui some people. Some people pode ser visto como algumas pessoas. Just generally take. Geralmente entendem e interpretam. O uso do just take também caberia, porque o generally aqui entra como um complemento. Então, eu poderia dizer que as pessoas interpretam errado, mas colocando generally, eu posso dizer que as pessoas simplesmente interpretam errado, ou geralmente interpretam errado. Acredito que o geralmente cabe mais aqui. As pessoas geralmente entendem errado. Parte final, the wrong way. Da forma errada, do jeito errado. Então, forma e jeito, way. Wrong, errado. The wrong way, da forma errada, do jeito errado. Aqui, como regra gramatical, nós temos o simple present, no take. Próxima frase. My own followers say they agree. Devagar agora. My own followers say they agree. A tradução: meus próprios seguidores dizem que concordam. Então vamos lá. My own followers. My é o meu, followers, seguidores. O own, apesar de ser uma palavrinha pequena, a gente pode traduzir como próprios. Então, meus próprios seguidores, my own followers. Seguindo para o final da frase, say they agree. Dizem que concordam. Como eu estou falando de followers, eu estou falando no plural, então traduzimos o say como dizem que concordam. My own followers say they agree. Meus próprios seguidores dizem que concordam. As regras gramaticais presentes aqui são simple present na palavra say e agree. Última frase, estamos acabando, ufa. But then they act in a way that makes it seem like they've never absorbed a word that I've said. Cara, que palavrão, hein? Palavra. But then they act in a way that makes it seem like they've never absorbed a word that I've said.
Ufa! Vamos para a tradução? Mas então, eles agem de uma maneira que parece que nunca absorveram uma palavra do que eu disse. Mas então, eles agem de uma maneira, de uma forma, que parece que nunca absorveram uma palavra do que eu disse. Vamos lá. But then they act in a way. Mas então, they act. Eles agem, eles atuam in a way. De um jeito, de uma forma. But then they act in a way. Mas então eles agem de uma forma, eles atuam de uma forma. Próxima parte. That makes it seem like. Aqui temos uma expressão, seem like, que nada mais é do que parece ou parecer. Eles agem de uma forma que faz parecer que. Então, essa frase, a tradução dessa frase fica que faz parecer que. Até agora, eles agem de uma forma que faz parecer que. Próxima frase. They have never absorbed a word. They've never absorbed a word. Aqui temos uma contração do verbo have com o sujeito they. Então, ao invés de falar they've, podemos falar they have. They have never absorbed a word. Eles nunca absorveram uma palavra. They have never, eles nunca absorveram a word, uma palavra. Eles agem de uma forma, eles atuam de uma forma que faz parecer que eles nunca absorveram uma palavra. Então temos a próxima frase, that I've said. Aqui temos mais uma contração do nosso sujeito com o have. Temos aqui o I e o have que virou I've. Então podemos ler that I have said. Tradução, que eu disse. Então, they've never absorbed a word. Eles nunca absorveram uma palavra. That I've said. Que eu disse. Aqui temos a frase completa, mas quais seriam as regras gramaticais? Bom, nós temos o simple present. Temos aqui o verbo act, they act. Temos o makes, that makes. Temos o seem. Mas se você já conhece o simple present, você pode se perguntar, por que seem e não seems? Se tem um it antes. Quando tem um it, o verbo da frente não muda colocando um S no final? Essa é uma boa colocação, uma boa pergunta. Mas vamos lá, vamos tentar entender. O seem aqui está no infinitivo, não é uma conjugação. Então, seem é parecer, então está como parecer. Mas aí você pode perguntar, se está no infinitivo, por que não tem o to antes do seem? Já que todo verbo no infinitivo tem um to antes. Essa também é uma ótima colocação. É possível vermos infinitivos sem o to. Eles são chamados de bare infinitive. Geralmente, os verbos que podem causar isso são have, get, let, make e seem. Se houver um pronome objeto na frase. O objeto na frase é o it. O que vem na frente dele pode ser um verbo bare infinitive. A estrutura ficaria da seguinte forma. Object, bare infinitive. O it dessa frase não está como sujeito, ele ou ela, e sim como objeto, o ou a. Vamos ver uma frase de exemplo? Her hat makes her seem aloof. Her hat makes her seem aloof. Temos aqui o her hat, poderia ser traduzido como it, correto? Porque é um chapéu, a gente pode trocar o chapéu pelo it. Aí faz sentido termos o makes na frente. Mas, por exemplo, makes her seem. Se fosse makes she seem, aí teria o S na frente do seem. Mas o her é um objeto. A faz parecer. O chapéu dela, a faz parecer. Não faz ela parecer. Nós não podemos falar her hat makes she seem aloof. Vou deixar aqui na descrição uma aula explicando como funcionam os object pronouns para que você entenda melhor como colocá-los na frase. O problema aqui é que o it como sujeito e o it como objeto não muda. No caso dessa frase que a gente está vendo aí na tela, muda. Porque, por exemplo, aqui temos o chapéu dela, faz ela parecer. O ela em inglês seria she, certo? Mas isso como sujeito. Se a gente for ver o she como objeto, ele vira her, entende? Mas o it não muda, o it é igual.
Por isso que pode causar essa confusão. Parece confuso, eu sei que parece confuso, agora eu provavelmente embaralhei tudo na sua cabeça. Mas eu vou deixar a aula dos Object Pronouns aqui para que você entenda como eles funcionam e como utilizá-los. E aí você verá que o it não tem uma mudança na sua escrita ou na sua estrutura. Por isso que temos makes it seem, tá bom? Para resumir, o it não é sujeito aqui, ele é um objeto e o seem não tá se ligando ao it. Para resumir é isso. Eu rodei pra gente chegar aqui. E aí, para finalizar a gramática que temos na frase, temos o present perfect. They've never absorbed e temos o I've said. Present perfect nada mais é do que o verbo have junto do pronome e o verbo da frente no passado. É um pouco mais complicado, é um pouco mais avançado. Eu já compliquei sua cabeça demais. Então não vou nem tentar te explicar o present perfect, porque eu já embaralhei demais sua cabeça. Mas terminamos a frase. Agora vamos ver a cena final? Some people just generally take it the wrong way. My own followers say they agree. But then they act in a way that makes it seem like they've never absorbed a word that I've said. Maravilha, vimos a cena final, vamos ler o texto completo e rever a cena de uma vez inteira. Vamos lá. What grieves me is the very human feeling that no one understands this, by no fault of their own. They are simply incapable. I speak the words of my Father in heaven, and the religious leaders call it blasphemy and plot against me. Some people just generally take the wrong way. My own followers say they agree, but then they act in a way that makes it seem like they've never absorbed a word that I've said. Temos aqui a frase completa. Vamos reassistir a cena do começo até o final. What grieves me is the very human feeling that no one understands this. By no fault of their own. They're simply incapable. I speak the words of my Father in heaven, and the religious leaders call it blasphemy and plot against me. Some people just generally take it the wrong way. My own followers say they agree. But then they act in a way that makes it seem like they've never absorbed a word that I've said. E aí, ficou mais fácil? Eu espero que sim. Lembra do comentário que você fez lá no começo do vídeo dizendo quanto você entendeu? Volta lá no comentário e edita ele, mostrando quanto você entendeu agora. Eu vou deixar aqui também no primeiro comentário fixado, além da aula dos Object Pronouns, o link para o nosso e-book com 10 histórias incríveis, totalmente em inglês. Sério, você nunca leu essas histórias em lugar nenhum. São diferentes, confia em mim. São mais de 100 páginas de pura história, totalmente em inglês. E o melhor, nós tentamos simplificar o máximo possível para que você consiga entender a história mesmo tendo o inglês básico. Então vai lá dar uma conferida. Se ficou alguma dúvida sobre essa aula, pode deixar aqui nos comentários que eu vou tentar responder. Não se esqueça de dar um like no vídeo, de se inscrever no canal e compartilhar com um amigo para que você tenha alguém para conversar em inglês junto com você. Thanks for watching the video. See you in the next one.